A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, na pessoa bendita de Jesus. Meus queridos irmãos, quero que dar continuidade à série de vídeos de gravação do livro do Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, uma revelação de Deus para o coração do seu povo, da sua igreja, e para a pregação do Evangelho a todos os povos, línguas, tribos e nações da terra. Meus amados irmãos, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E aqui nesta oportunidade, eu quero dar continuidade à leitura de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, que diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar ou enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeado do trono do Senhor, os anciões e os 4 seres viventes, e entre o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anjos tomou a palavra, dizendo: este que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e os seres e os servem de dia e de noite no seu santuário no céu. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amados irmãos, nesta oportunidade, também sabemos que aqui diante de nós abre-se este parêntese no 6º selo, entre o 6º e o 7º selo, onde nós podemos observar nas entrelinhas, como resultado destas visões, que o apóstolo João, apóstolo da igreja do Senhor, aquele mesmo que fora dirigente da igreja em Éfesos, e lá na igreja de Éfesos, ele esteve os seus últimos dias aqui na terra, como aquele que propagava a justiça do reino de Deus em suas pregações. E agora exilado na ilha de Patmos, no mar Ageu, João vê grandes catástrofes cósmicas, grandes abalos sísmicos, e que enche os homens de perplexidade, medo e terror. O sol fica negro como saco de crina ou cinza, a lua fica com sangue e a terra é abalada por enormes terremotos. Nós vemos isso no capítulo 6, do versículo 5 ao 17, em leituras anteriores, como também, em meio a esse juízo de Deus, é incluída uma pausa por causa dos 144 mil de Israel. Homens que não se deitaram com mulheres, homens castos, de uma vida de santidade e de pureza para a glória de Deus. Eles são escolhidos e eleitos por Deus em meio à grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Agora, essa grande multidão vestida de vestiduras brancas e com palmas em suas mãos. Nós temos aqui as premissas, as primeiras 2 visões, que se referem, no entanto, à terra e pessoas com carne e sangue. Não uma visão espiritualizada, mas uma visão literal. Não uma visão alegórica, mas de uma interpretação totalmente literal. Nesta terceira visão, refere-se ao céu e aos homens glorificados que estão lá. Mesmo assim, este conteúdo desta visão faz parte das 2 outras, pois a grande e terrível dia do Senhor não é um dia comum, um dia qualquer, não é um dia apenas de maremotos, de terremotos, mas de grande juízo de Deus sobre os povos, sobre as nações rebeldes. Não é um dia comum, de 24 horas, como nós costumamos ter. Todos os selos e outros acontecimentos neles contidos fazem parte deste dia, tanto quanto as taças da ira de Deus, como também o tocar das 7 trombetas de Deus, coisas que são aqui apresentadas para a glória de Deus, e que o apóstolo Paulo faz menção a estas categorias de visões que o Senhor tem dado para a igreja e os povos e as nações rebeldes, essas visões como uma maneira exortativa, de forma literal e, repito, de forma não alegórica. Temos aqui agora, o apóstolo João, que vê
este maravilhoso acontecimento. Depois dessas coisas, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, e cantavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Versos 9 e 10 do capítulo 7 de Apocalipse. Vemos aqui, então, o resultado maior, um grande despertamento de todos os tempos. Trata-se, por assim falar, de uma continuação do capítulo 4, onde João vê outro trono de Deus, o mesmo trono de Deus, melhor falando, e do Cordeiro, e os 4 seres viventes com 24 anciões assentados nos seus tronos. E agora, essa multidão bem-aventurada é acrescida com inumeráveis dentre todas as nações. Eles estão vestidos de vestiduras brancas e acenam com suas palmas de vitória. Eles louvam a Deus e ao Cordeiro com grande voz, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 10. Então vê a reação. Todos os anjos estavam diante, de pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículos 11 e 12, melhor falando. O louvor da multidão é inumerável e causa um novo louvor. Eles produzem uma reação em cadeia. Se nosso louvor é em grande voz, isto é, claro e verdadeiro, ele produzirá novo louvor. O homem que entrou na sala das bodas sem vestes nupciais, e ao qual o rei perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Não expressou louvor. Dele está escrito: e ele emudeceu. Mateus 22, versículo 12. O louvor de Deus emudeceu hoje com muitos. Amados irmãos, é maravilhoso ver essa cena que João agora aparece de forma fácil, compreensível. Ele relata de muitos detalhes sobre a origem e o caráter dessa grande multidão, de modo que não parece haver dificuldades, impossibilidades para uma explicação literalmente notória para a glória de Deus. Mas sim, o claro, o pleno, o maravilhoso, o esplendoroso louvor desta multidão exige uma profundidade analítica. Um dos anciões pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 13. Se bem que sabem a verdade, eles querem ensinar a João e colocá-lo à prova. Essa pergunta não é feita com relação aos 144 mil de Israel, pois aí o caso está muito mais amplo e claro. Também não é com relação aos anjos que estão em volta do trono de Deus. Também não sabem sobre as almas debaixo do altar. Nessa forma, a pergunta é apresentada aqui pela primeira e última vez no Apocalipse, capítulo 7. Deve, então, portanto, haver algo de mais esplendoroso, de mais especial com essa multidão inumerável. João é completamente surpreendido por essa pergunta. Ele que esteve tão próximo de Jesus, que andou com Cristo Jesus durante o seu ministério aqui na terra, que viu tantos sinais, prodígios e maravilhas operados por Cristo Jesus, ele que descansou sobre os braços e o peito, ao seio de Jesus, está fora de si por causa dessa nova dimensão da graça de Deus, de forma reveladora, pois essa multidão inumerável nada mais é do que um resultado da graça de Deus à igreja e ao seu povo. João não sabe de onde vem essa multidão jubilosa e quem são essas pessoas inclusas nesta multidão. Como João, até ao dia de hoje, muitos comentadores, muitos teólogos, muitos pesquisadores, historiadores, muitos teólogos também perguntam: estes quem são e de onde vieram? Reconhece-se normalmente, de forma universal, com base no versículo 14, que essa grande multidão, tão grande que ninguém pode contar, enumerar o número dos salvos, dos remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e passou por grande aflição e lavou suas vestiduras no sangue de Cristo, pois para todos nós importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Mas existem as mais diferentes opiniões quanto ao âmbito desta revelação de entre os teólogos sobre esta multidão tão inumerável. Consiste de pessoas de carne e sangue, assim como nós, que estão aqui na terra durante o período tribulacional, ou de espíritos em um estado de transição, ou mesmo de santos glorificados em suas habitações celestiais. Se perguntarmos com os anciões, estes
que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram. Então é melhor vermos, em primeiro lugar, quem eles não são. Assim nós temos condições claramente e não haverá mal entendidos de décadas quanto a essa interpretação. Amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu sou o evangelista Rubens Carlos e deixo aqui a minha saudação para a glória de Deus a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estejam ouvindo esta mensagem. Daremos continuidade no próximo vídeo a este tão maravilhoso assunto daquela grande multidão que ninguém poderia enumerar, quando João, exilado ali na ilha de Patmos, no Mar Egeu, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele dera, teve esta visão. Iremos dar continuidade e rogo aqui as vossas orações. Fica aqui a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que haja salvação, libertação, reconciliação, que o Espírito Santo de Deus alcance o cerne do seu coração, da sua alma, da sua vida. A paz do Senhor. Um abraço fraterno do evangelista Rubens Carlos. Amém, Jesus.